Então, todo mundo aqui consente em gravar a reunião, né? Aproveitar para a gente depois ter essas informações, né? Obrigado aí, agora oficialmente aí de novo, agradecendo a tua presença, viu, Roberto? Obrigado, Fábio, que é isso. Eu lembro que quando a primeira vez que a gente conversou pelo WhatsApp, eu mandei um zap pro Roberto Pedras, como se fosse assim. Você não sabia dessa? Não sabia, tudo Roberto, né? Aí ele falou, não sou eu. E aí mandou teu contato. Foi assim. Mas é isso aí, obrigado. Você vem me ajudando aí desde uns bons anos aí, né? É isso, cara. Para mim é um prazer, uma honra. Que é isso. Aí eu vou Bom, compartilhar a aí tela. eu também tenho dúvidas, viu? E depois eu tenho uma pergunta para te fazer em geral sobre placas, assim. Vou compartilhar a tela aqui, vamos ver se funciona. Peraí. Beleza. Perfeito. Só tirar uma tela aqui. Deu? Perfeito. Então, vamos fazer. Eu não consigo me ver aqui, tá? Só vejo a minha tela. Então, qualquer coisa, para aí, me chama, tranquilo? Tá bom. Eu estou controlando o chat aqui também. Eu nem vejo o chat aqui na minha tela, que não vejo nada. Não, aí eu te falo, Roberto. Você dá um grito, tá? Então, bom, obviamente o objetivo não é uma aula específica, né? Mas eu vou passar aqui um passo a passo dessa placa mista, né? Que é uma placa que é igual, né? Igual à placa padrão ouro, que é a placa estabilizadora rígida, que ela tem algumas vantagens, dentre elas que eu uso muito como placa provisória, quando a gente faz muita reabilitação oral. Eu uso muito algumas situações de emergência. Às vezes a pessoa está no meio de uma ortodontia, eu converso com o ortodontista paro, consigo construir uma placa dessa. E também nesse projeto social, né, que a gente bate a cabeça por aí, um dia vai dar certo isso aí com política pública de saúde. Então, faz parte dessas estratégias que eu fico brincando bastante no meu Instagram, que eu acho que o grande problema da odontologia hoje é o sobreuso da oclusão, né? Então eu fico sempre batendo no controle do bochicho e vigília e do controle do bochicho do sono. E, obviamente, né, a placa faz parte do controle do bochicho do sono. Aqui está um resuminho das placas mais usadas ultimamente, né? E a gente acaba selecionando a placa, selecionando o dispositivo baseado em riscos também. Então, a placa, dentro desses critérios que estão aí no quadro, que realmente são mais seguras para o paciente, que não oferecem riscos, são as placas estabilizadoras, né? Então, a gente tem a opção da placa estabilizadora rígida, que você pode fazer de acrílico, você pode fazer fresada, prensada, etc. E essa placa estabilizadora mista, que é o que a gente usa nesses projetos. E, repito, é uma placa super antiga, uma placa lá do livro do professor Jeffrey Oxford. A gente faço isso aqui desde quando era professor substituto da UFSC, há muito tempo, e a gente vem, sei lá, falando mais nela ultimamente em virtude desse projeto aí que a gente tenta distribuir isso para as pessoas que mais precisam, que são as pessoas que não podem pagar a placa estabilizadora rígida. Então, vamos lá, me pediu um resuminho, eu vou aqui fazer um resuminho. Então, a primeira coisa que a gente faz a gente molda o paciente, né? Obviamente, uma boa moldagem, né? E depois a gente plastifica uma lâmina de acetato de 1 milímetro, né? Então, por exemplo, se alguém quiser anotar aí o macetão, primeira coisa, plastificar. Eu gosto da placa rígida, está escrito na caixinha rígida, né? A gente sabe que a placa é acetato, ela não é rígida, mas o nome dela é placa rígida e eu uso de 1. Por que de 1 e não de 1,5 de 2? Porque eu quero que tenha maior quantidade de acrílico e menor quantidade de acetato. Então, por isso que a gente usa a placa de 1 milímetro. A partir do momento que eu plastifiquei essa placa, eu vou recortar essa placa. Então, aonde que eu recorto a placa? Eu recorto na vestibular, bem rente ao nível gengival, na vestibular. E na palatal, como vocês estão vendo aí, eu ultrapasso alguns milímetros, né? Eu quero que tenha mais acrílico preso
no acetato na palatal para deixar essa placa mais rígida. Então, repetindo, primeira coisa é acetato de 1 milímetro, depois eu recorto esse acetato bem rente à gengiva, no vestibular, e passo um pouquinho na palatal. A hora que a gente tem esse tipo de recorte, o próximo passo então está aqui exatamente onde eu recorto, né? Um modelo meio feio aí, peço desculpas, mas bem rente ali a linha gengival e ultrapassando um pouquinho lá na palatal. Eu uso o disco de carbono, etc. Esse tipo de recorte, né, a hora que eu tiro essa placa, obviamente eu dou uma alinhada e agora o primeiro passo vou provar em boca. O que eu quero provar em boca? Provavelmente, como eu recortei ela lá na linha gengival, ela está um pouquinho presa, está um pouquinho retentiva, às vezes apertando um pouquinho. Né? Então, é o objetivo. Eu prefiro que ela fique mais retentiva e eu corte depois do que o contrário. Então, nessa hora, vai para a boca do paciente e a gente coloca e pergunta, está apertando muito? Se ele falar, está apertando aqui de canino a canino, eu simplesmente pego o disco e corto abaixo mais 1 milímetro, sempre na vestibular. Então, a retenção dessa placa é sempre regulado, eu chegando próximo do equador protético da vestibular. Então, nessa placa, se está muito apertado canino a canino, eu vou lá, tiro 1 milímetro de canino a canino da vestibular. Provo de novo. Agora ficou preso só os incisivos. Agora eu vou lá, corto só um pouquinho nos incisivos de novo. Sempre na vestibular. Tudo bem? Posso tocar? Qualquer coisa me chame. Pode sim, está indo bem. Vamos lá. Aí a placa recortada, aprovada em boca, ela tem que entrar e sair com uma certa tranquilidade, tá, gente? Se ela ficar um pouco solta, não tem problema, porque depois com o acrílico ela fica mais presa. Então, ela tem que entrar e sair com facilidade, porque vai ter a hora que a gente vai colocar essa placa com aquele monte de acrílico e eu tenho que entrar e colocar com a unha. Então, ela não pode estar muito presa, muito difícil de entrar e colocar. Bom, próximo passo. Próximo passo, a gente vai asperizar esse acetato, porque ele é brilhante, e se eu for colocar o acrílico direto sobre esse acrílico brilhante, fica mais fácil desse acrílico soltar depois. Então, a gente asperiza toda a região do acetato que eu quero colar o acrílico. Qual é essa região? É toda a oclusal e toda a palatal da placa, certo? Eu não asperizo a vestibular, porque ela já fica um pouco feinha, né? Então, eu não quero que o acrílico vá na vestibular. Então, asperizamos a oclusal e asperizamos toda a palatal. Nessas áreas, palatal e oclusal, eu não posso ver nada brilhante nessa placa. Então, vocês estão vendo aí que eu furo, na hora que eu estou asperizando a oclusal, eu furo as pontas de cúspide. Isso aí é uma alteração que a gente fez, né? Eu fiz na placa do professor Oxman. Com qual objetivo? Deixar acrílico em contato direto com as pontas de cúspide, né? Vocês estão vendo ali no desenho, só acetato, azulzinho, a placa fica maleável, só o acrílico, a placa do Oxman, que tem a placa mista, né? E a gente tem furado as pontas de cúspide. Eu furando as pontas de cúspide, quando eu vou acrescentar o acrílico, eu deixo o acrílico em contato direto com essas pontas de cúspide e eu deixo essa placa mais rígida que a placa do professor Oxman, ou seja, mais próxima do padrão ouro, que é a placa rígida, né? Vocês estão vendo aqui na foto, eu recortei até a borda dos incisivos desse caso, porque era um classe 3, mas não há necessidade. Se você furar só as pontas de cúspide, de pré-molares e molares, já está legal. Bom, até agora eu tenho a placa provada em boca, né? Está entrando e está saindo bem. A placa já está asperizada na oclusal, já está asperizada na palatal, eu já furei as pontas de cúspide. O próximo passo, importantíssimo numa placa, eu preciso definir a espessura dessa placa, porque se eu colocar um monte de acrílico aí e pedir para o cara morder, eu não vou ter controle da espessura. Então, uma maneira muito simples de se controlar a espessura da placa é dar uma olhada ali na borda incisal e fazer um stopzinho naquela região, uma espécie de um jig, né? Então, eu dou uma olhada ali onde eu posso construir e eu construo um stop. É um jig? Não é um jig, mas ele acaba também ajudando um paciente a dar uma desprogramada, né? Vocês estão vendo aí a brincadeira que eu fiz no crânio do consultório. Tem essas fotos meio pouco feias aí. Então, eu faço um stopzinho, ali eu fiz um acrílico vermelho. Pode falar.
Uma dúvida nesse ponto aí, não precisa manipular a mandíbula aí, então. Então, até agora, ainda não. Até agora eu só estou definindo a espessura. O próximo passo eu falo da manipulação. Certo? Professor, posso Oi. tirar uma dúvida? Qual é a broca que o senhor utiliza para fazer... Qual a broca que o senhor utiliza? Era Maxi-Cut? Qualquer fresa. Qualquer fresa. Certo? Qualquer fresa, Maxi-Cut. Antes, nesses projetos, eu tinha uma lista de material bem matemático, assim. Daí eu comecei em algumas prefeituras, eu vi que eu precisava trabalhar com o que tinha, né? Então, uma fresa, qualquer fresa que você tiver, é legal, certo? Tá. Fresa que possa asperizar aquilo ali. É claro que na hora do recorte do acrílico, se você tiver fresas novas, boas, você vai trabalhar menos, né? Uhum. Mas quando a gente vai para um projeto aí no interior, aí a gente acaba tendo que fazer com o que temos lá, ok? Ok, obrigada. Aí eu estou usando um acrílico vermelho, só repito, só por didática, mas você pode usar qualquer acrílico. Aqui eu usei Pattern, coisa de protesista, mas pode usar qualquer um. Então, vocês estão vendo aí, no crânio do consultório, qual é o objetivo desse stop. Ou seja, eu vou definir a espessura da placa. Bom, eu poderia aqui falar horas de espessura de placa, mas basicamente, a placa vai ter em torno de 2 milímetros lá no último contato lá atrás, né? No primeiro contato que geralmente se dá nos últimos molares. Por que 2 milímetros, 2,5 milímetros, 3 milímetros? Simplesmente para dar resistência a um aparelho que vai tentar segurar o tranco de um bruxismo, que é uma força muito, muito grande, né? Não existe na literatura, não existe, isso eu pesquiso direto, não existe respaldo da literatura falando a placa para DTM X é X milímetros, para DTM Y é essa. Então, não existe isso. O que a gente tem que ter em mente é, eu preciso de uma espessura para que essa placa aguente o tranco. Então, se você imaginar que você já tem mais ou menos 1 milímetro de acetato, se você tiver ali um espaço 1 milímetro, 1,5, já é o suficiente para você acrescentar o acrílico, né? Então, olha ali o espaço mais ou menos que eu deixo. Também a gente sabe que hoje... Pode falar. Nessa etapa aí, não precisa de cêntrica, nada disso. O jig, né, entre aspas, funcionaria só como um apoio. É isso? Então, nessa hora, a gente já dá uma manipuladinha. A história de manipular, na realidade, hoje, o que a gente faz é mais evitar que o paciente protrua, né? Porque eu sou de uma época que a gente empurrava muito a mandíbula. Então, se a gente parar para pensar que eu estou fazendo uma placa porque o paciente tem bruxismo, se ele tem bruxismo, ele tem uma sobrecarga nessa articulação. Se ele tem uma sobrecarga nessa articulação, por melhor que seja o dispositivo, se achar RC agora, não vai ser RC final. Depois do uso da placa, você vai tirar a pressão nessa articulação, talvez aí você chegue no RC. Então, não é uma preocupação absurda minha. Certo? É claro que enquanto você está fazendo stop, daqui a pouco você vai ver nos próximos slides, eu até coloco um carbono para ver se eu estou conseguindo um pontinho só, porque é tranquilo isso aí. Então é só uma questão de não deixar que o paciente protrua, tá? Não precisa ficar forçando muito, não. Tranquilo? Então, definido o espaço, né? Está ali o espaço, agora vem a parte, entre aspas, da manipulação, que é o que eu já estava falando, né? De relação ao centro. Na realidade, o que eu quero é uma posição reproduzível. Então, eu pego sei lá, posso pegar um carbono ali e dar essa manipulada bem de leve e ver se eu estou marcando um ponto só. Se eu estou marcando um ponto só, ponto. Eu tenho uma posição reproduzível que é, entre aspas, a RC de hoje. Isso é meio polêmico, né? Eu sei que eu estou falando com um monte de jovens aí, mas isso às vezes é mais polêmico quando a gente fala para velho igual eu, porque a gente vem de uma escola muito matemática da oclusão, né? Então, hoje a oclusão é um pouco mais biológica. Eu não vou ficar me preocupando muito com aquela posição matemática. Eu quero aí uma posição reproduzível, né? Então, eu posso pegar um carbono, dar uma manipulada nesse stopzinho e marcar ali, olhar, olha, eu só estou conseguindo um ponto. Pô, que legal. Eu tenho essa referência. Tudo bem aí? Alguém quer fazer alguma dúvida? Tirar alguma dúvida? Até para, Roberto, só para uma observação, até para também não forçar uma posição de retrusão, né? Não forçar. Porque o legal aqui, vocês vão ver agora, olha só, a hora que eu achei essa, entre aspas, achei essa posição,
eu acho interessante a gente travar essa posição. Né? Não sei qual o nível dos alunos em relação a gig. Por exemplo, vocês estão me vendo aí, então? Estão vendo. Vamos imaginar que aqui a minha mão é o stop, né? E aqui é onde o incisivo inferior está tocando, certo? Na hora que eu vou colocar todo aquele monte de acrílico no paciente, está com cheiro forte, ardido, pode ser que esse paciente protrua um pouquinho a mandíbula. E daí não morda naquela região que eu quero, que é a posição lá atrás, vai complicar a minha placa. Então, na hora que eu definir ali com o lápis, agora eu pego lá um pouquinho de Duralay de novo, ou do acrílico, não sei se vocês estão vendo ali, que eu criei uma edentação. Antes era só um plano, certo? Era só um planinho. Agora ali, ó, depois de eu ter definido a altura, né? Defini a altura, agora eu vi que eu manipulei, estou sempre tocando na mesma posição, agora eu travo aquela posição. Né? Eu faço uma bolinha de acrílico e crio uma edentação. Agora deixou de ser um plano, deixou de ser um desprogramador para estar travando a posição. O que está travando nessa posição? Está me dando a altura correta da placa, que eu já defini, e está me dando a relação maxilomandibular dessa placa. Tudo bem? Alguma dúvida? Perfeito. Perfeito? Ó, isso aí eu não sabia. Esse pulinho do gato eu não sabia. Não. Por quê? Por que, Fábio, que é legal? Porque o hora que você vai fazer isso lá, o paciente fica meio assustado, o aluno fica assustado, e o cara acaba mordendo um pouquinho lá na frente. Então, a hora que você faz essa edentação, eu gosto também com o paciente de treinar. Eu falo para o paciente, ó, treina aí. Ó. Você vê que você só encaixa naquele buraquinho? Beleza. Ó, eu vou colocar um monte de massa na tua boca. Eu quero que você encaixe esse buraquinho. Então, ele treinando, não tem erro. Tranquilo? Então, tô com a altura da placa definida, tô com a posição maxilomandibular da placa definida, certo? Aí eu fiz com a técnica do pincel, mas você pode manipular, pôr líquido, fazer uma bolinha e colocar ali também, tá bom? Então está aqui o stop sendo definido, né? Aqui ele está sem a indentação, só está o plano para definir a altura, está ali mais ou menos como é que funciona esse stopzinho, certo? O paciente morde, eu estou enxergando. Então, até aí tudo bem, gente? Até aí tudo bem? Então, o que eu fiz até agora? Acetato de 1 milímetro rígido, cortei bem rente a gengiva na vestibular, um pouquinho, ultrapassei um pouquinho na palatal, asperizei a oclusal, asperizei a palatal, furei as pontas de cúspide dos premolares e molares, fiz um stop, o stop me definiu a altura, a espessura da placa e travei esse stop na, entre aspas, relação cêntrica. Então, até agora eu tenho acetato asperizado, acetato furado, e eu tenho definido a espessura e a relação maxilomandibular da placa, beleza? Agora, pode falar. Não, só duas perguntas óbvias, mas só para ficar bem claro. Manda bala. Embora nesse seu slide tenha aí o articulador, para essa técnica não uso o articulador, porque é tudo em boca. Perfeito, Fábio. Isso aí é porque eu faço isso que eu estou, entre aspas, fazendo com vocês aí, eu faço muito treinamento de prefeitura, né? E faço, não dá para treinar isso à noite online na boca dos pacientes. Claro. Então eu faço um workshop com articulador. Então eu treino as pessoas a fazer essa placa no articulador, mas foi muito legal você ter falado. Só para ficar claro. Realmente. E outra coisa, não há necessidade de moldar-se o arco inferior. De maneira nenhuma. Né? Foi bom você falar, porque agora eu vou mostrar alguns vídeos, e esses vídeos são feitos no articulador. Então, para os alunos aí, faz de conta que o articulador é uma boca. Pronto. Tá? Só para deixar claro. É um paciente. Tá? Então, agora eu vou pegar lá o meu paladon, vou pegar a pó líquido, desculpe o professor aí, mas eu faço no olhômetro, no começo dos projetos, tudo eu também. Mas daí a gente não chegava na prefeitura, não tinha. Então, eu vejo ali mais ou menos umas 3 porções de pó da parte mais funda do DAP, e eu vou misturando o líquido no olho, né, no olhômetro mesmo. A partir do momento, né, que eu tenho o acrílico já numa fase plástica, a hora que eu consigo pegar esse acrílico e ele já não grudar mais na minha luva, é a hora que eu vou fazer um rodetezinho e vou posicionar esse rodete em cima de toda a superfície oclusal e toda a superfície palatal da placa. Eu vou procurar não colocar acrílico na vestibular, como vocês estão vendo aí.
Vocês estão vendo que o acrílico passa por cima do stop, né? Ele tem que incorporar todo o stop, porque depois isso vai para a boca e o paciente vai morder até achar aquele encaixe que ele fez, que a gente fez com ele. Tranquilo? Aqui tem um videozinho mostrando isso aí. Repito, isso que eu estou fazendo no articulador, vocês vão fazer, obviamente, na boca, né? Então, tá aí, manipulando. O álcool faz por etapas, a gente já faz tudo em etapa só. Então, nessa hora, eu tenho que molhar o acetato, o monômero, né? Do lado, molhando. Né? E vou com o rodete acomodando em cima da reclusal. Passo por cima do stop. Procuro não colocar esse acrílico na vestibular, para sempre molhando, né? Fica aquele cheirão, né? Você sabe. Nessa hora, eu tiro alguns excessos que ficam ali atrás, ó, e vou acomodando esse acrílico, grudando mesmo esse acrílico em toda a palatal, olha lá, toda a palatal e toda a oclusal. Tá? Feito isso, isso vai para a boca, né? Isso que eu estou fazendo no articulador aí, faz de conta que é a boca, gente. Então, você tem que entrar com a unha, você não pode colocar o dedão em cima do acrílico, é óbvio. Então, com a unha, você tem que ver se ela encaixou perfeitamente, e daí você vai pedir para o paciente morder, até onde ele encaixar naquele stop, que foi o stop que a gente treinou com ele antes. Tá? Bom, essa hora, né, vocês estão vendo ali todas as edentações. Obviamente, você não vai recortar isso na boca do cara, né? Eu estou fazendo de demonstração. Você tira a placa da boca e você começa a recortar esses excessos absurdos. Repito, a placa fora da boca, né? Essa brincadeira que eu fiz, mas para ficar mais didático aqui. Então, o paciente mordeu, agora você enxerga lá no fundo todas as edentações da arcada inferior. O fundo dessas edentações é a placa ajustada, né? Então, nessa hora, tudo que eu puder remover, tudo que eu puder ajustar com a tesoura, eu vou ter um trabalho muito menor depois com a fresa, né? Eu vou sujar muito menos o consultório. Quem faz essa placa pela primeira vez, eu concordo que é meio, né, um pouquinho tenso, a pessoa fica um pouco com medo, acaba deixando muito excesso, e apanha para fazer o recorte com acrílico. Mas depois que vai fazer a segunda, a terceira, a quarta, o negócio fica mais fácil, né? Então, vamos lá. O paciente mordeu, ele encaixou naquele stop, você imediatamente tira a placa e começa a recortar. Então, recortou. Toda vez que você recorta, o acrílico, por estar na fase plástica, você dá uma deformadinha nesse acrílico. Então, é importante. Volta para a boca do paciente, com cuidado com a unha, e o paciente morde de novo. Você tira de novo e continua recortando. Você vai fazer isso quantas vezes puder, até o acrílico começar a aquecer. Obviamente, você não vai deixar o acrílico aquecer na boca do paciente. Né? Então, quanto mais você conseguir recortar com a tesoura, menos trabalho você vai ter depois. Né? Então, repito, isso que eu estou mostrando aqui, eu estou recortando nele no articulador, entraço na boca, mas isso você tem que fazer fora da boca. Olha lá, cortando excesso bucal, cortando excesso do vestibular, sempre, olha, vocês estão vendo ali, eu deixo a região, excesso na região do canino e vou fazer a guia. Né? O único excesso que eu deixo um pouquinho é o vestibular da região dos caninos, para depois fazer uma guia para os caninos. Então, vou recortando, tiro, recorto. A hora que essa placa começou a aquecer, ela tem que voltar para o modelo. Então, só para não confundir, o articulador é a boca do paciente e agora o modelo. Então, a hora que você, eu esqueci de falar, a hora que você tira o acetato do modelo, lá no começo, a hora que você recortou, às vezes quebra a incisal dos incisivos, quebra um dente, não tem problema, certo? O que eu preciso é do arcabouço do modelo ali do lado, porque a hora que o acrílico começou a aquecer, você precisa encaixar esse acetato de novo no modelo, que senão vai distorcer, o acrílico distorce e essa placa não entra mais em boca. Ou se entrar, entra toda deformada. Dúvidas? Essa parte parece importante, hein, Roberto? Sim. Né? Tirou a placa começou a aquecer, não pode deixar aquecendo na boca do paciente. Tira, coloca no modelo,
para que a presa final do acrílico, ou seja, ele vai aquecer e vai esfriar com ele calçado no modelo. Só vai conseguir tirar isso depois que ele esfriar. E nessa hora você mergulha em água ou não? Nada. Deixa só vai esfriar normalmente. Tá. Não mergulha em nada. Ó. Tirou, faz enquanto eu tirando da boca, né? O articulador da boca e colocando no modelo. Ó. Com cuidado, né? Com a unha, etc. Lembra que esse acrílico ele não está com a presa total, sempre com a unha encaixando ali. Agora, espera esquentar, espera esfriar. A hora que isso esfriou no modelo, qual é o próximo passo? Eu vou marcar com lápis as edentações que sobraram. Né? Repito, quanto mais eu cortei com a tesoura, menos trabalho eu vou ter aqui agora. Então, eu pego uma lapiseira. Por que eu gosto de lapiseira? Né? Porque eu quero marcar lá embaixo o fundinho. Se eu pego um lápis com uma ponteira muito gordona, ele acaba marcando os lados do buraquinho e não marca lá embaixo. Eu quero marcar exatamente lá embaixo, porque eu quero que fique só a pontinha do contato. O resto tem que sair. Não pode ficar nenhuma mini edentação. Então, vocês estão vendo aí marcando com lápis. Né? E agora eu vou pegar uma fresa. É importante, é legal que a fresa seja que tenha uma superfície plana, né? Porque a placa estabilizadora é uma placa plana, ou seja, eu tenho o primeiro contato ali, o pretinho, a partir dali ela é plana para todos os lados. Então, se eu consigo uma fresa que tem uma superfície plana, aquelas fresas muito redondonas, você não consegue deixar uma superfície plana. Então, eu faço com uma fresa plana, agora eu começo a tirar o resto que eu não tirei com a tesoura, tomando cuidado absurdo de não apagar os lápis. Né? A pontinha do lápis que você colocou ali é sagrada. A ponta do lápis que está ali já é a placa ajustada. Se você remover, você perdeu o ajuste da placa. Então, eu brinco com os alunos. Vão acelerando. A hora que está chegando perto do lápis, diminua a velocidade para não apagar o lápis. Ô, Roberto. Oi. Antes disso, entre a fase que esfriou no modelo e antes disso, não prova na boca de novo. Não, ainda não. Tá. Eu vou provar na boca depois dessa fase aí. Tá? Então, tô deixando ela plana, né? Vou deixá-la o mais plana possível. As únicas regiões que eu não passo a fresa retona é a região ali dos caninos, porque eu vou tentar fazer a guia pelos caninos depois, certo? Então, aqui vocês estão vendo com lápis, né? Esse exercício da placa mista é legal porque a gente ensina o aluno a fazer qualquer tipo de placa. Então, por exemplo, olha o tanto de acrílico ali que não tem função nenhuma a não ser incomodar, ocupar o espaço da língua do paciente. Então, nessa hora a gente começa a tirar esses espaços, esse acrílico que não tem função nenhuma. Olha ali, marcando com lápis, certo? Mas olha o tanto de excesso que está ali, que só tem o papel de incomodar a língua do paciente. Então, eu tenho que tirar isso aí. Tem que passar uma fresa e tirar todo esse excesso ali. Tem que chegar no acetato, né, Roberto? Ali o acrílico vai ficar só no acrílico. Tá? Tem uma camada generosa. Então, olha só, marcando o lápis, toda a pontinha do lápis, e olha a região dos caninos que eu deixei um excessinho ali, já vou mostrar. Todas as pontas de cúspide, né? E eu deixei um excessozinho no vestibular ali, ó, entre o lateral e o pré, é onde eu vou depois tentar construir a desoclusão dos caninos. Ó. Ali eu não mexi no vestibular, eu não tirei muito. Tudo bem aí? Tô tranquilo? Perfeito, estou fazendo anotações aqui. Aqui, desculpa as palhaçadas que eu faço ali no Instagram, né? Agora, como que é o ajuste da guia nessa placa? O pessoal adora. O pessoal ama isso. Os ajustes da placa. A parte pretinha, né? A parte pretinha é a parte do lápis que você já marcou e você não vai tirar. Ponto. Né? Então, a gente vira o carbono para o lado vermelho e pede para o paciente, faz a lateralidade. O canino inferior vai marcar aquele risquinho ali. Daí a gente pede para o paciente, faz a protrusão. O canino vai marcar esse risquinho na frente. Essa placa que a gente faz é a placa
que segue os princípios da placa de Michigan, que é uma placa que a desoclusão protrusiva só toca os caninos. Eu não vou precisar fazer aquela guia tocando todos os dentes anterior-inferiores. Então, é aquela placa que ela fica meio que aquele vampirinho, né? Porque a rampa, tanto a desoclusão lateral quanto a desoclusão anterior, ela é feita no canino. Então, aqui eu mostro como que é feito, né? Então, aqui está o pontinho do canino preto, né? Está ali no desenho a pontinha do canino preto. Isso aqui é muito importante, Fábio, eu gosto de dizer isso. A guia de desoclusão na placa, ela tem que começar um pouquinho depois desse pontinho, senão a placa fica travada. Então, acompanha o desenho ali, ó. Está ali o pontinho, está ali o pontinho. Então, agora o canino, olha, o canino dá uma escorregadinha para depois começar a desoclusão. Eu vou até repetir ali, ó. Está aqui o canino, está ali o canino. Agora o canino dá uma escorregadinha e daí sim começa a guia. Então, se eu faço a guia começando imediatamente, a placa fica travada, fica desconfortável. Então, eu faço a guia começar um pouquinho lá na frente, o canino desliza um pouquinho para depois começar a desoclusão, certo? Então, está aqui um post lá do meu Instagram, onde mostra o desenho exatamente dessa guia. Então, tem um espacinho plano ali, em verde, para esse canino dar uma escorregada, para daí a gente começar as desoclusões. E assim a placa fica mais confortável para o paciente. Então, agora eu mostro como fazer isso nessa placa mista, né? Porque quando eu faço isso no laboratório, eu estou encerando, ou se eu faço isso digital, eu peço para o cara desenhar isso no computador, mas aí a placa que a gente faz. Como que você faz isso? Então, está ali esse excesso que eu deixei na vestibular, né? Bom, o vídeo tem eu falando ali, então acompanha ali. Dividi esse morrinho no meio, né? E agora eu vou tirar metade do morrinho para começar a construir a guia. Tomando cuidado de não apagar a marcação dos caninos. Eu já estou deixando ele plano com ajuste. A hora que eu terminei, a hora que eu cheguei na região dos pontos planos, eu vou inclinar a guia agora. Ou seja, está aqui o canino, está aqui o espacinho para esse canino deslizar, para depois começar as desoclusões, tanto anterior quanto lateral. Entenderam o vídeo, gente? Você divide em dois, né? Você divide assim, você dá já o espaço, diminui até a altura do ponto e depois faz a inclinação, né? Pego aquele morrinho, divido baixo, né, o morrinho, divido metade dele. Como eu baixei ele reto, ele ficou 90 graus. Daí eu tenho que inclinar para fazer a guia. Daí sim, aí que eu vou para a boca para ver se a guia está correta ou não. Né? Até agora, Roberto, não foi para a boca. E essa inclinação que você dá depois do 90 graus, assim, para inclinado, é muito, é pouco? Como é que é? Ou depende? A desoclusão, eu repito, essa placa é igual a qualquer outra placa. Então, para qualquer outra placa, a guia de desoclusão é a mais baixa e suave possível que desoclua os outros dentes. Ela não pode ser íngreme, que faz uma alavanca, e ela não pode ser muito alta. Então, se eu baixinho conseguir desocluir os outros dentes, está legal. Perfeito. Beleza? Estamos falando a mesma língua. Beleza. Está aqui de novo, aqui um outro vídeo ali, ó. O excesso que eu deixei, Ó, marquei mais ou menos metade do morrinho, eu vou tirar esse metade do morrinho. Vou descer plano até o canino lá. Ali já tinha feito. Ó, vou desgastar até o canino. Sempre tomando cuidado para não tirar a marca do canino lá embaixo. E vocês já estão vendo que eu estou descendo reto, assim, está ficando 90 graus aquele plano. Por isso que eu preciso inclinar depois.
espacinho para o canino escorregar. E agora a gente inclina aquela guia ali. Aquela rampa. Legal. Ô, Roberto, Fala. e na hora do ajuste, esse trajetinho aí que o canino faz até chegar na rampa, não tem problema tocar os outros dentes. Não. Eles arrastarem junto. Toca ele. Tá? Só. Bom, é assim, ó. O ideal da placa é que só toque o canino, certo? Isso a gente consegue em bocas boas, como a dos nossos pacientes, dos alunos. Mas quando Sim. você vai fazer um projeto social, cara, os caras não têm canino. Então, aí a gente daí deleta. Às vezes, o próprio aluno, às vezes, se você tem o canino inferior um pouquinho desgastado, que ele está da mesma altura do lateral e do pré-molar, você já não consegue fazer essa rampa na placa, em nenhuma placa. Então, aí a gente deleta e faz função em grupo. Daí a gente vai tentar desocluir com a maior quantidade de dentes possíveis. Perfeito. Beleza, entendi. Então, está aqui ela placa, né? Então, na realidade, né, se eu não tirei o lápis, eu tenho a placa ajustada para aquele momento, né? Então, se eu não tirei o lápis, a hora que eu coloco em boca, o que eu tenho que me preocupar agora? Ela vai estar mais apertada de quanto estava só o acetato, certo? Porque o acrílico deu uma pressão. Então, como que eu regulo isso? Da mesma maneira que eu fiz antes. Está apertada onde? De canino a canino. Eu vou pegar aquele mesmo disco e vou baixar a vestibular só de canino a canino, ou do dente que está mais apertado, certo? Então, coloquei isso em boca e vou lá fazer os testes se todos aqueles pontos estão legais. Se você fez a edentação certinha lá no stopzinho, ela vai encaixar. O que pode ocorrer, Fábio, às vezes, parece que não está tocando todos os dentes. Daí você vê onde que está tocando. Lá, vai ver lá nos últimos molares. A hora que você olha com calma, daí você vai ver que lá tem uma edentaçãozinha que você não tirou. Às vezes você marcou o lápis, mas a hora que você olha, ela ainda tem um buraquinho e daí esse dente está tocando no começo dessa edentação, não tocou no final. Por isso a importância de deixar essa placa o mais plano possível, né? Em todos aqueles contatinhos pretos, deixar ela passar bem plana. Perfeito. Essa placa, no final... Quer alguma dúvida, alguma outra imagem que eu quero que eu repita aqui? Deixa eu perguntar para a Nicole e para a Bruna, que são as meninas que vão fazer. Vê lá com elas. Vocês querem fazer alguma pergunta, meninas? A confecção da guia. Não sei se eu estou conseguindo visualizar direito. A confecção da guia. Aqui você entendeu como que é a guia, né? Sim. Como que ela deve ser, né? Ali, o canino tem que escorregar um pouquinho para fazer aquele morrinho ali, ó. Então, na realidade, vamos lá para o vídeo. Cadê aqui o vídeo? Então, aí está a placa com aquele morrinho, aquele excesso. Então, se você imaginar, eu com a tesoura cortei aquele monte de acrílico em toda a vestibular e toda a palatal, mas deixei a região entre vamos imaginar, metade do lateral até metade do premolar, na vestibular eu deixei esse excesso. Ali eu não cortei com a tesoura, então tem um morrão ali, tem um excesso volumoso. Esse excesso volumoso, eu passei um lápis ali e dividi em 2, né? Então eu estou tirando metade daquele morro com a fresa aí. É isso que a gente está fazendo aí, ó. Tirando metade, na hora que eu baixo essa metade, me sobra metade do morro, uma metade bem 90 graus. Então daí eu vou inclinar esse 90 graus para tentar acertar essa guia em boca, né? Que o acerto da guia mesmo, a personalização, vai ser quando for para a boca. Dividi esse morrinho no meio, né? E agora eu vou tirar metade do morrinho para começar a construir a guia. Não posso tirar o lápis do primeiro lado, eu deixei plano. Tomando cuidado de não apagar a marcação dos caninos. Então eu já estou deixando plano com ajuste. A hora que eu terminei, a hora que eu cheguei na região dos pontos planos, eu vou inclinar a guia agora.
Ou seja, está aqui o canino, está aqui o espacinho para esse canino deslizar, para depois começar as desoclusões, tanto anterior quanto lateral. Primeiro você tira o excesso com a broca bem deitada, formando um ângulo mais ou menos de 90 graus. Essa broca desce e fica plana, igual estão os outros contatos. Isso, aí depois você vira para fazer a inclinação. E você só tirou ali por dentro. Na vestibular você não mexeu nesse momento. Não mexi nesse momento. Ficou aquele... Daí, o que eu fiz na vestibular? Ela está retona, eu inclinei. Óbvio, isso está aleatório, não foi para a boca ainda. Então, agora, na boca, eu vou ver, nossa, essa rampa ficou muito grande. Como que eu sei que ela ficou muito grande? A hora que desoclua aqui, abre meio metro do outro lado, né? Então, eu quero que a rampa fique a menor possível. Então, se ela ficou muito grande, eu vou baixar essa rampa, certo? Então, Perfeito. se a pessoa não tiver a ponta do canino inferior, eu vou deixar o maior número de contatos possíveis, que caracteriza a função em grupo. Entendi, acho que é só isso mesmo. E acho que é interessante falar, Roberto. Roberto, acho que é interessante falar assim, uma coisa bem óbvia para a gente, né? Assim que faz, mas acho que nesse momento falar assim que a fresa ela vai no sentido de lingual para vestibular, para fazer o primeiro desgaste. Isso, para ser real. E depois de vestibular para lingual. É assim, Fábio Nicolau. Quem for fazer pela primeira vez, cara, vai apanhar, vai errar. Não tem como acertar, né? Mas você vai errar. A vantagem dessa placa, vamos imaginar, cara, cortei demais. Você está cheio de acrílico ali, manipula no DAP um pouquinho, acrescenta de novo, faz de novo, entendeu? Nossa, eu estou trabalhando feito um louco na fresa, podia ter recortado mais. A hora que você fizer a segunda, você já vai ter um passo na frente. Então, a hora que você fizer, vamos lá, umas 5, 6, 7, aí você está começando a aprender. Essa primeira, segunda, terceira, vocês vão apanhar, vocês vão me xingar bastante. Mas ela é muito legal. O benefício que a gente consegue fazer com ela em serviços públicos assim, é bem interessante. Certo? Vale a pena o investimento, o treinamento aí, né? Ela é bem flexível por ter acrílico, né? Eu posso tirar, acrescentar, colocar, né? Perfeito. Eu entendi agora bem melhor. Assim, eu já tinha entendido, mas alguns detalhes assim que são importantes. Quando vocês forem fazer, provavelmente vai rolar alguma dúvida, manda para mim aí que a gente vai respondendo. A gente vai te mandar dúvida durante o momento. Assim. Responder na hora. Tá certo. Pô, obrigado. Roberto, só uma dúvida minha, assim, não sei se... Dá bala. Não sei se você consegue, assim, me dizer alguma coisa, assim, sobre isso. Eu tenho a impressão que a placa mesmo, a placa para controle do bruxismo do sono, ela é efetiva... Vamos falar, assim, globalmente, na DTM, assim, na DTM... cujo fator de risco é apertamento, seja de vigília ou do sono. Ouvi dizer, alguém já me disse assim que 10%, ela é efetiva em 10% dos pacientes com DTM, assim, tanto muscular quanto articular. O que você me diz disso? Cara, eu digo assim, cara, que primeiro, o que é matemático da placa, que é muito óbvio, né? Que eu acho que cada vez eu vejo estudos legais a respeito disso. A placa, vamos imaginar, aqui eu tenho meu côndilo, aqui tem a cavidade glenoide. Né? Eu, quando aprendi placa, 50 anos atrás, a gente achava que a placa fazia isso aqui. Né? O côndilo, que a placa fazia isso aqui. Hoje a gente sabe que não faz. Quando o côndilo só dá uma mexidinha. Mas olha o que a placa faz de importantíssimo. Né? Então, aqui eu tenho o côndilo, aqui o côndilo, aqui a cavidade glenoide e o côndilo. Se eu tenho bruxismo e não uso placa, eu aumento a pressão. Se eu tenho placa, a placa para aqui. Sim. Então, esse é o grande benefício da placa. A placa diminui a pressão intraarticular
de pessoas que têm bruxismo do sono, certo? Então, isso acaba mostrando em estudos novos, né, os estudos do Ricardo Tesch, né, e de toda a alteração interarticular, que ela ajuda na remodelação de alterações, né? Ela tira a pressão, certo? Agora, aquela coisa que a placa provoca milagres, que relaxa toda a musculatura, etc., a gente sabe que não tem respaldo da literatura, né? Que a placa vai controlar o bruxismo, mas bruxismo também não é sinônimo de DTM, tem muita gente que tem bruxismo e não tem DTM. Exato. Né? Mas eu acho que eu sou um professor de oclusão, né? Então eu não falo muito de DTM. Para mim tem a suspeita de ter bruxismo, eu faço a placa. Né? Porque essa placa, como eu mostrei naquele quadro, ela não tem nenhum tipo de risco para o paciente. Coisa que a placa parcial tem, essas coisas todas. E mais uma pergunta em relação à placa social. Quanto tempo ela dura, assim, com o uso diário? Então, essa pergunta também é difícil de responder, porque, por exemplo, uma placa convencional feita num bom laboratório, quanto tempo? Cara, eu tenho paciente que já quebrou em 1 mês e eu tenho paciente que está 10 anos com a mesma placa. Então, depende muito da intensidade do bruxismo da pessoa. O que eu posso dizer dessa placa mista, né? O Fábio gosta de falar assim, o nome da placa nem é placa social, né? O nome do projeto é projeto, porque a placa é a placa estabilizadora mista, conforme a nomenclatura. A gente fez agora um trabalho de doutorado na PUC do Paraná, a gente randomizou 20 pacientes, 20 fizemos a placa convencional, 20 fizemos essa placa que eu mostrei para vocês, e acompanhamos durante 2 anos, e nesses 2 anos não tivemos nenhum tipo de problema na placa mista. Não soltou o acrílico, né, dos itens avaliados. É claro que se eu fosse avaliar, por exemplo, a estética da placa, é claro que a outra placa é muito mais bonita, muito mais polida. Né? Não, eu ia te perguntar isso, assim, em termos de... Não, eu não quero. De agregação de biofilme, essas coisas, assim. Mas assim, eu faço essa placa, Fábio, aqui nos nossos cursos de prótese, olha, muito tempo, pacientes que não podem pagar a placa, tem paciente que está há 8 anos com uma placa dessa, certo? Então depende muito do uso. Né? Então, se asperizou bem o acetato, ela não vai descolar. Tá? Não vai descolar. Então, ela é bem legal, assim. Ela é bem efetiva. Para serviço público, ela é matadora. E você faz um polimento ao final, depois? Polimento também, como eu falei, eu sempre faço onde eu for dar curso. Então, geralmente, aquela sequência, aquela broca cinza, depois a broca, a borracha cinza, depois a clara, já dá um bom polimento. Se tiver um feltro, coloca, né? Mas não tem um protocolo de polimento assim, porque, repito, o nome da placa é uma placa do projeto social. Ela tem que incluir coisas o mais simples possíveis, né? O mais barato possível. E, Roberto, o limite final da placa, onde é o acetato, você dá uma arredondadinha? Como é que você faz assim? Sempre nesse polimento, dá uma arredondadinha, ela fica o mais polida possível. Né? Nessa hora também, às vezes, na hora que eu estou... Às vezes faltou um pouquinho de acrílico, um dos furinhos apareceu, daí você pode também corrigir, acrescenta um pouquinho ali, né? Depois manipula um pouquinho de acrílico e acrescenta ali. Ela é bem flexível, porque o acrílico você pode aumentar, tirar depois. Então, é um bom exercício, Fábio. Treina essas alunas aí. Várias vezes vocês vão curtir depois. Pega uma prefeitura aí, cara. Treina com a galera. É bem legal. Quanto tempo você faz? Assim, uma pessoa treinada faz essa placa? Eu vou te dizer que no meu consultório, eu só faço essa placa quando eu, por exemplo, acabei de instalar 10 provisórios, eu não quero que o cara fique... mas eu sou formado há 200 anos, né, Fábio? Então, quando eu vou fazer uma placa dessa, a minha auxiliar, ela já, obviamente, já recortou acetato, ela já asperizou acetato, e eu faço isso tão rápido que eu pulo a etapa do stop, né? Eu consigo controlar no dedo. Eu juro para você, não tem por que mentir, eu faço em 20 minutos essa placa. Tá? Mas, assim, nos projetos que a gente tem feito aqui, às vezes a gente tem lá 100, vamos numa prefeitura e vamos fazer em 100 pacientes. Como que eu faço o projeto? Eu vou pegar os alunos, né? Vamos imaginar que fossem vocês, eu ia capacitar vocês. Eu ia dar essa mesma aula que eu dei, eu ia treinar, um aluno ia fazer no outro, a hora que um treinou no outro, a gente ia para os pacientes. Então,
fazia várias segundas-feiras, né? Enquanto um dava, o outro já estava vazando, o outro estava fazendo a placa, daí na outra semana já tinha o primeiro ajuste. Cara, dá para fazer uma brincadeira boa, tá? O dia que você quiser alguma informação de como foi feito esse projeto, eu passo para vocês, com o maior prazer. Legal. Eu acho que a gente vai... O futuro é esse, viu? Inclusive envolvendo o pessoal da Liga, que está aqui. Legal. Eu tenho feito isso em muito lugar, cara. Já fiz aqui na Grande Florianópolis, em vários, Curitiba, já fui para o Pará. Agora, daqui 20 dias, eu vou para Teresina com esse projeto e depois eu vou para Manaus com esse projeto. Estava em Vitória semana passada. Estou circulando aí, o pessoal está chamando, estou indo. Pregando a palavra, como eu brinco. Não, você está famoso, tá? Famoso, tem camiseta. Fora que você é pop, né? Tem camiseta, tem tudo, né, Roberto? A gente tenta... É engraçado que eu vou dar aula, o pessoal, pô, o Clube Pro acho que é um novinho, né? Vamos ver, um velho lá de cabelo branco. Não, mas é legal, eu acho legal. Tipo, é uma diversão também, né, Roberto? Uma diversão. A gente faz o que gosta, a gente se diverte. É. Né? Bom, Roberto, da minha parte está tranquilo. Eu agradeço aí a gentileza, seu tempo aí. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Nicole, vamos lá. É para isso. Essa placa que você mostrou é a mista, né? Mas ela pode ser feita só de acetato? Daí não é uma placa mista. Daí ela é uma placa sim. maleável. Por mais que o acetato esteja escrito lá rígida, o acetato sozinho ele é maleável. Ele não é rígido. Tem que ter contato de acrílico entre o dente e a placa. Senão é uma placa maleável. A placa maleável tem riscos que a placa rígida não tem. Ela tem o risco do efeito, ela é gostosinha. Se você pegar a tua placa de clareamento, você vai ver que ela é gostosinha de ficar apertando. Vai então, estimular mais. Você vai estimular o bruxismo. Tá? Entendi. E essa mista, ela pode ser usada tanto para o bruxismo do sono quanto do de vigília? Bom, bruxismo e vigília a gente precisava marcar uma outra hora, mas eu vou resumir aqui para vocês. Bruxismo e vigília, a estratégia é, primeira estratégia, conscientização. Você tem que sair falando para desde todo mundo desencoste os dentes. Porque uma grande parcela da galera não sabe que encostar o dente errado. Por isso que a primeira estratégia é ensinar a pessoa, a população, que a gente não encosta os dentes. Né? Então, nesse projeto que eu faço, projeto Placa Social, também a gente sai para a rua, feito uns loucos, retardados, fazendo faixa, distribuindo flyer, explicando para a população que a gente não encosta o dente. Então, a primeira estratégia, parar de ensinar a pessoa. Segundo, quem tem um hábito aí de encostar o dente ou de roer a unha, não é fácil de tirar esse hábito. Então, a segunda estratégia são os adesivos, né? São as palhaçadas que eu fico fazendo, milhões de adesivos, cola. Daí eu dou para o paciente um monte de adesivos. Nesses projetos, a gente distribui flyers, né? Então, eu explico para o paciente, eu dou adesivo, o cara cola adesivo no computador, no carro. Agora eu estou fazendo... Deixa eu pegar aqui. A última que a gente está fazendo um trabalho, são fitinhas do Bonfim, mas está escrito desencoste os dentes. Né? Então, a gente está distribuindo essas fitinhas para a galera, porque daí é o lugar que mais a pessoa fica com ele 24 horas olhando. Então, qual é o objetivo dos adesivos, da fitinha ou do próprio aplicativo? É fazer a pessoa que tem um hábito ficar lembrando dele o tempo inteiro. Então, o nome disso científico é a estratégia ecológica momentânea, não tem nada com verde. Então, essa estratégia vai fazer o cara focar que ele tem que parar de encostar o dente. Então, eu falo, você fica aí uma semana, um mês, não sei o tempo, mas você tem que voltar para o consultório e dizer se você parou ou não. Eu cobro dele disso. E daí, quando ele volta, se ele chegar para mim e falar assim, ó, Roberto, eu estou com adesivo na casa inteira, no carro, no celular, estou com fita, estou com o celular apitando e eu não consigo parar. Esse cara, aí sim a gente vai tentar ver o que está acontecendo com ele, que estratégia a gente pode usar e talvez usar uma placa, respondendo a pergunta da Nicole. Então, a placa, durante o dia, é só para o cara que eu brinco que jogou a toalha. Ele assume que não consegue controlar a musculatura controlável dele, certo? Então, eu tenho que ensinar ele que é errado encostar, eu tenho que dar ferramentas para ele parar de encostar. Se depois disso tudo ele fala ruim, eu não consigo,
eu falo, cara, daí a gente vai pensar em alguma muleta, a gente vai pensar no tipo de placa, alguma coisa parecida. Mas é depois que o cara jogou a toalha. Perfeito. Entendi, obrigada. Não é nada. Roberto, eu agradeço muitíssimo. Acho que a gente fala a mesma língua. Falamos a língua da ciência. Todo mundo tem que falar a mesma língua. Eu também dou aula de oclusão e DTM, então tem que fazer essas considerações. Eu aprendi muito aí, queria dizer isso, viu? Obrigado, uma honra. Obrigadão pelo seu tempo. Vamos chamar lá. Beleza. Então tá. Então, boa noite aí a todo mundo. Boa noite, obrigado. Pô, mil agradecimentos aí, viu? Prazer é tudo meu. Adoro pregar a palavra. Qualquer coisa lá, me manda nos directs lá no Instagram e a gente vai conversando. Ou por aqui também. Beleza. Tá bom? Vou interromper a gravação e vou encerrar a reunião aqui também, tá bom, gente? Boa noite para vocês, amigos. Até mais. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.